Muito bem, portanto, bem-vindos a todos. Muito obrigado pela presença de todos. E estamos aqui hoje para falar sobre o que é a transição do 5G para o 6G. Se bem que o 6G é algo que ainda está previsto para 2030, ainda estamos um pouco longe, mas existe já muita investigação que está a ser feita nessa área, na área do 6G. Ainda alguma investigação que está a ser feita em melhorias do 5G. Temos agora nova investigação que está a ser feita relativamente ao 6G. Existe também discussão relativamente ao que é que será o 6G em 2030. 2030 é a altura em que se prevê a implementação do 6G. Portanto, basicamente, nós temos tido, ao longo do tempo, várias gerações, desde a primeira geração nos anos 80, nos anos 90, a cada 10 anos temos tipicamente uma geração, com alguns dentro dessa década, com melhorias a essa geração. A primeira geração, as redes celulares surgiram nos anos 80, nos anos 90 apareceu o 2G, o GSM, não é? Global System for Mobile Communications. As comunicações da primeira geração eram comunicações analógicas, depois apareceu comunicações digitais, o GSM. Nos anos 90, à volta do ano 2000 apareceu o 3G, já com acesso à internet, não é? Já permitia comunicações baseadas em CDMA, comunicações que já tínhamos dados até 384 kbps por segundo. Depois a seguir passámos para o 4G, em torno do ano 2010, com ritmos de transmissão à volta de 1 gigabit por segundo em ambiente estático e em downlink. Depois, mais tarde, 2020 agora, nós avançámos com o 5G. O 5G ainda estamos na primeira fase, temos vários releases, temos em termos de implementação pelos operadores, ainda está a ser implementado o release 15, temos outros use cases que vão ser implementados noutros releases, nomeadamente em termos de implementação pelos operadores. E estamos já a olhar para aquilo que se perspectiva dentro de 10 anos, aliás, dentro de 8 anos, 7 anos, o tempo está a passar rápido, estamos em 2023, portanto, dentro de 7 anos, mais ou menos, aquilo que se perspectiva para o 6G, que basicamente será uma evolução do 5G em termos de funcionalidades, mas requer que as técnicas de transmissão que servem de base têm que sofrer algumas alterações para suportar os novos requisitos do 6G, que vamos falar sobre eles. E, portanto, essas técnicas de transmissão, vamos falar sobre as técnicas de transmissão e sobre os requisitos que ainda estão a ser discutidos, exatamente quais são esses requisitos, com alguma exatidão. E, portanto, o meu nome é Mário Marques da Silva, sou diretor do Departamento de Engenharia e Ciências da Computação da Universidade Autónoma, portanto, eu tenho aqui rapidamente referências relativamente a esta comunicação. Eu tenho publicado na área do 5G, tenho aqui 2020, depois publiquei em NOMA 2021, depois também em NOMA com LDPC, com códigos LDPC, e agora no dia 11 de dezembro de 2022 publiquei, juntamente com outros colegas, em coautoria com outros colegas, um artigo relativamente ao 6G, ou aliás, sobre técnicas de transmissão, nomeadamente IRS, sistemas LIS, Large Intelligent Antenna Systems e Radio Strips, que são técnicas de transmissão aos sistemas de antenas utilizados pelo 6G, que se perspectiva para 2030. Portanto, isto será um dos aspectos, um dos grandes pilares do 6G em termos de técnicas de transmissão, será a utilização de antenas. Existem aqui várias opções, sendo que o LIS, Large Intelligent Antenna Systems, é aquela tecnologia ao nível de antenas que será visto como Behind Massive MIMO, Massive MIMO. E, portanto, vamos começar por falar, o roadmap para esta apresentação, vamos começar por falar um pouco sobre o que é a transformação digital, nomeadamente o que foi as várias revoluções industriais, culminando com a quarta revolução industrial. Vamos depois falar sobre o que é que são realmente as comunicações 5G e no que é que difere, no que é que o 6G se difere do 5G, quer em termos de requisitos que se perspectivam, quer em termos de técnicas de transmissão, e finalizo apresentando um pouco aqui o resultado de algumas simulações, de alguns trabalhos que tenho estado a fazer ao nível de investigação. Portanto, o que é a transformação digital? Fala-se muito, vemos na televisão, transformação digital
voltando um pouco atrás, antes da transformação digital, nós temos tido várias revoluções industriais. Nós tivemos a primeira revolução industrial, foi a revolução do vapor, que veio alterar completamente a forma como as fábricas se organizavam, os processos de produção foram modificados. Depois, mais tarde, apareceu a eletricidade, com todo um conjunto de implicações ao nível da sociedade, ao nível das empresas, das fábricas, do ser humano, não é? Portanto, a eletricidade é a segunda revolução industrial. Mais tarde, surgiu a terceira revolução industrial, a revolução que apareceu primeiro com a eletrónica, a analógica, nos anos 40, depois mais tarde a eletrónica digital, depois o all over IP, e tudo isto apareceu, deu origem aqui a esta eletrónica toda, deu origem aqui, deu origem ao aparecimento da televisão, os mídia, não é? Os mídia que surgiram, surgiram os sistemas e tecnologias de informação, os computadores, não é? E, portanto, nesta terceira revolução industrial, a sociedade, o homem e a sociedade sofreu uma grande transformação na forma como estava organizado. Nós, o que é que nós observamos? Nós observamos que o homem foi substituído em muitas tarefas por computadores. Portanto, foi isso que nós tivemos na terceira revolução industrial. Antigamente nós tínhamos fecheiros com folhinhas de papel e passámos a ter computadores e passámos a ter pessoas a trabalhar com os computadores e a trabalhar de uma forma muito mais eficiente e muito mais rápida portanto, naturalmente o que é que foi o resultado disto? O resultado foi que tivemos pessoas que foram substituídas por máquinas, tivemos uma melhor otimização dos recursos, todas as revoluções industriais permitiram o quê? Uma melhor otimização dos recursos, ou seja, os recursos existentes na Terra, digamos assim, são geridos de uma forma mais otimizada e, portanto, isso traz melhorias. O inconveniente de todas estas revoluções industriais, primeira, segunda, terceira, e a quarta não é exceção, é que, para além de termos uma melhor otimização dos recursos, temos uma necessidade ao nível das competências mais elevadas por parte das pessoas, ou seja, as pessoas têm que apresentar níveis de competência mais elevados para responder a estas tarefas. E é sempre assim. E, portanto, quem não se adapta a este novo paradigma, digamos, são os falhados aqui das revoluções industriais. Todas elas infelizmente tiveram falhados, pessoas que não se adaptaram, não foram visionárias, ou que, por alguma razão, ou porque não tinham posses para se adaptarem a estes novos, ou não tinham informação para se adaptarem a estes novos cenários. A quarta revolução industrial é a revolução da robótica, da inteligência artificial, do Big Data e da internet das coisas. Ou seja, em vez de termos pessoas a comunicar, nós temos coisas a comunicar. E é a substituição do homem por robôs, por máquinas. Sejam robôs que se deslocam, como robôs como nós estamos habituados a ver, sejam robôs utilizados em fábricas, sejam robôs que são aviões, que são os drones, por exemplo, utilizados até na guerra. Predator é um bom exemplo. Seja robôs, veículos autónomos, é um robô, não é? E, portanto, tudo isto está a mudar a sociedade e a substituir o homem por máquinas, ok? Portanto, e estamos a entrar, reparem, nós vivemos a terceira revolução industrial, foi a revolução foi a era da informação. A era da informação em que nós tínhamos grandes quantidades de informação e éramos bombardeados com grandes quantidades de informação e muita dessa informação não era informação que nós queríamos e era difícil de filtrar a informação. Nós, quando fazemos uma pesquisa, temos grandes quantidades de informação e qualquer pessoa pode colocar na internet aquilo que quiser, por exemplo, e, portanto, é difícil de nós sabermos o que é verdadeiro, o que é falso, o que é certo e o que é errado. E muitas das vezes a informação que nós lemos na internet não é informação precisa, não é? A quarta revolução industrial para além de ser a revolução da robótica, é a era do conhecimento. O que é o conhecimento? O conhecimento é a informação certa, disponibilizada à pessoa certa no momento certo para apoiar a tomada de decisão. É um bocadinho, nós podemos ver, a informação, o conhecimento é o quê? Surgiu agora uma coisa que vocês já devem ter ouvido falar, que é o chat GPT. Surgiu em novembro nos Estados Unidos. Okay? Chat GPT. O que é o Chat GPT? Qual é a diferença entre o Chat GPT, nós irmos pesquisar no Chat GPT ou irmos pesquisar ao Google? No Google nós temos informação estática, grandes quantidades de informação, muita dela imprecisa.
O ChatGPT é outra coisa. O ChatGPT é um sistema de inteligência artificial que vai aprendendo que vai bebendo informação, vai aprendendo com a informação que existe disponível e vai refinando esse sistema. E, portanto, e não nos dá grandes quantidades de informação, dá-nos sim conhecimento que nós precisamos. Okay? Portanto, essa é uma grande diferença. Portanto, a inteligência artificial, basicamente, aquilo que nos dá é o conhecimento, é a informação certa. A inteligência artificial, podemos olhar, por exemplo, para um carro como um veículo autónomo, em que esse veículo autónomo tem inteligência artificial. A inteligência artificial vai processar o quê? Big Data, são as grandes quantidades de dados, não é? Que existem dentro de um veículo, dentro de qualquer robô, dentro de qualquer sistema, não é? A inteligência artificial trabalha com grandes quantidades de dados. E como é que essas grandes quantidades de dados são gerados? No caso do veículo, é gerado, por exemplo, com câmaras de vídeo, não é? Com radares, com internet das coisas, com sensores e com comunicação. No caso do 5G, tem uma funcionalidade específica para permitir comunicação entre veículos. E, portanto, o 5G traz um valor acrescentado em muitos aspectos e é disruptivo relativamente às outras gerações anteriores, na medida em que suporta a internet das coisas, enquanto todas as outras gerações anteriores focavam-se em comunicações mais rápidas e comunicações entre as pessoas, com acesso à internet, tipicamente mais rápido, não é? O 5G é disruptivo na medida em que permite coisas a comunicar. E nós já vamos ver melhor o que é que isto quer dizer de coisas a comunicar. Existem vários cenários diferentes. E, portanto, essa comunicação com o 5G pode ser utilizando estações de base ou não utilizando estações de base. Existem vários cenários diferentes. Portanto, quando falamos em quarta revolução industrial, estamos a falar em 4 pilares essenciais, que é robótica, inteligência artificial, Big Data e Internet das Coisas. Pronto, podemos adicionar aqui mais algumas coisas, como a computação quântica, que é uma computação emergente, já existem computadores quânticos, a impressão 3D e portanto, estamos a falar de substituição do homem por robôs, não é? E estamos a falar novamente numa mais mais eficiente utilização dos recursos existentes. Portanto, nós andamos sempre, é sempre a mesma coisa. Portanto, estas tecnologias potenciam a substituição do homem por robôs em diferentes áreas, não é? E, portanto, o que é que nós estamos a observar? Tal como nas gerações anteriores, alguns empregos que desaparecem, mas há outros novos que aparecem, portanto, tudo isto é dinâmico. Nomeadamente os níveis de competência que nós precisamos hoje em dia estão a mudar rapidamente. Nós precisamos de competências mais elevadas ao nível científico, técnico e humano, nomeadamente competências de pensamento crítico, inteligência emocional, pensamento abstrato, competências sociais, competências de apresentação, de comunicação, aliás, etc., que seja escrita, oral, etc. E, portanto, as empresas estão a tornar, neste âmbito, as empresas estão-se a tornar cada vez mais tecnológicas, e quando as empresas são cada vez mais tecnológicas, o que acontece? As empresas tornam-se capital intensivo. Portanto, já não é tanto intensivo em termos humanos, mas cada vez mais capital intensivo. E este é para aí que nós estamos a caminhar, não é? Portanto, o 5G, como eu disse, o 5G é disruptivo na medida em que suporta realmente, não é ao contrário das gerações anteriores, não se foca apenas em comunicações mais rápidas, mas foca-se também em internet das coisas, coisas a comunicar, em vez de pessoas a comunicar, e essa comunicação pode fazer-se ou não através das estações de base. Existem vários casos de uso que permitem comunicações. Quando falamos de comunicações entre veículos, o 5G tem um caso de uso específico para suportar a comunicação entre veículos, em que eles estão a comunicar de forma muito rápida, com baixos atrasos, porque tempo pode representar, ou um atraso maior pode representar um acidente entre dois veículos. Os veículos têm que comunicar para dizer: eu venho da esquerda, venho da direita, eu tenho esta velocidade, este rumo, e eles têm que tomar uma decisão: quem é que passa primeiro, quem é que acelera, quem é que desacelera, para evitar uma colisão. E, portanto, não pode haver atrasos, nem pode haver falhas. Portanto, tem que ser comunicações ultra fiáveis. O 5G permite comunicações até 20 gigabits por segundo, atrasos 10 vezes menores do que o 4G.
E portanto, e novamente, como eu disse, o carro tem sensores que comunicam, tem comunicações, internet das coisas, que geram grandes quantidades de dados, Big Data. Essa Big Data é processada por inteligência artificial, e a inteligência artificial permite o carro movimentar-se, o carro tem rodas, permite movimentar-se e tomar decisões. Naturalmente que no mundo inteiro, e tudo isto está a mudar, seja a guerra, temos aqui o Predator, não é? Que é um AV, Unmanned Aircraft Vehicle, que é armado e é utilizado, controlado remotamente, do outro lado, armado com mísseis. As fábricas cada vez mais são automatizadas. Aliás, nós temos aqui em Portugal a Auto Europa, que é um bom exemplo disso. A agricultura, a agricultura tende a ser automatizada, desde a plantação à rega e, portanto, tudo isso tende a ser automatizado. As smart cities que nós vivemos cada vez mais, as cidades tendem a ser inteligentes, por exemplo, que permite todo um conjunto de otimização dos recursos. Imaginem, por exemplo, acender as luzes apenas quando existe alguém na área, não é? Por exemplo. E, portanto, têm que estar equipadas com sensores e com sistemas de comunicação, e o 5G tem aspectos focados em smart cities que nós já vamos ver. Não é? Portanto, há todo um conjunto, e os veículos autónomos, e falamos até que isso já não tem a ver com o 5G, mas tem a ver, por exemplo, com a inteligência artificial. Nós cada vez mais vamos ter advogados e médicos que vão tomar decisões de forma muito mais precisa no futuro, porque vão se basear em casos antigos, em doenças anteriores, vão sempre refinando o seu sistema anterior. O ser humano tem falhas e, portanto, se nós olharmos, por exemplo, para saber quais são as doenças que estão a passar naquele momento, um sistema, se calhar, consegue ter muito mais informação estatística do que propriamente um médico, não é? Que trabalha 8 horas por dia, ou mesmo que seja 10, tem mais falhas. Ou, por exemplo, um advogado que sabe exatamente quais foram as estratégias definidas que surtiram melhores resultados em termos de decisões em tribunal. E, portanto, toda essa informação consegue-se saber melhor e tende a ser refinado. Podemos ter aqui cada vez mais médicos robôs ou advogados robôs com um nível de precisão muito maior do que aquilo que nós temos tido até aqui. Esse é o futuro que nos espera. E, portanto, estamos a falar, tipicamente, digamos que nos próximos 10, 15, 20 anos, o mundo vai mudar muito. E já começou a mudar, e o mundo vai mudar muito e muito rapidamente. Portanto, toda esta substituição do homem por robôs e por máquinas, ainda agora estamos exatamente no início. Em termos de emprego, muita coisa está a mudar. Portanto, quando falamos em automação, afeta um estudo da OCDE relativamente a este aspecto, e indica aqui alguns aspectos que eu aproveitava para partilhar. Portanto, a automação afeta essencialmente a agricultura e a indústria, mas também o setor dos serviços e o comércio poderão sofrer alguns ajustes. As pessoas mais jovens que entram no mercado de trabalho são mais afetadas pela questão da automação. O maior risco tem a ver com trabalhos mais rotineiros e com níveis de competências mais baixos, e o risco mais elevado é aplicável a serviço, portanto, a funções, a tarefas. Cada vez mais as tarefas do futuro são tarefas que têm a ver com criação, manutenção e administração de tecnologias. O mundo vai ser cada vez mais tecnológico, mas também a inteligência criativa, a manipulação organizacional, gestão, não é? Inteligência social, sociólogos, psicólogos, etc. E a população está a envelhecer, e, portanto, também há todo um conjunto de novas profissões que também, como virtude desse envelhecimento da população, que tendem a aparecer. Não é? E, portanto, nem todos, este estudo terminou referindo que nem todos os trabalhos tecnicamente automatizáveis vão desaparecer. No entanto, para além disso, alguns empregos vão ser criados, esperando que a empregabilidade, pelo menos numa fase inicial, vai continuar a crescer, apesar destas transformações que se esperam. E, portanto, quando falamos em quarta revolução industrial, falamos muito em inteligência artificial, que foi criada em 1956, e a inteligência artificial sofreu uma aceleração nos últimos anos, como resultado que
o aumento da capacidade de processamento dos computadores e o aumento e o aparecimento do Big Data, grandes quantidades de dados, ou seja, a inteligência artificial toma decisões se tiver grandes quantidades de dados estatísticos para fazer um trabalho estatístico e vai aprendendo com essas com maior quantidade de dados, mais inteligência artificial, melhor a inteligência artificial funcionará. Portanto, a inteligência artificial da próxima geração é uma inteligência artificial que tomará as suas decisões não apenas com base nas entradas, mas também com base no impacto que as saídas terão para o mundo. Por exemplo, levando em linha de conta, por exemplo, questões de altruísmo e empatia, não é? Foram determinantes na sobrevivência portanto, dos humanos, bem como aspectos éticos, não é? Aspectos éticos e morais. E quando falamos em tudo isto, falamos em ambiente também, o ambiente e tecnologia estão intimamente ligados. Porquê? Porque, digamos, a tecnologia permite uma mais eficiente utilização dos recursos e, portanto, permite uma mobilidade mais eficiente, permite a criação de energias renováveis, permite fábricas inteligentes, robotizadas, permite smart cities, smart logistics, o teletrabalho hoje em dia, nós com o Covid-19 tivemos muitas questões ao nível de teletrabalho, tivemos todos a trabalhar à distância e muitas das pessoas, muitas das empresas deixaram um sistema híbrido em que as pessoas trabalham pelo menos alguns dias a partir de casa e outros dias estão presenciais. Aliás, muitas empresas como a Cisco ou a Microsoft, já antes da pandemia, já funcionavam dessa forma. E o ensino à distância, o ensino híbrido, tende a ser também o futuro cada vez mais para permitir chegar a pessoas que não podem ou não querem deslocar-se para as grandes cidades, onde existe, por exemplo, universidades e, portanto, vivem no interior e, assim, desta forma, ter acesso exatamente ao ensino sem diferenciação, não é? Portanto, quando nós falamos em mobilidade, reparem, o que é o futuro da mobilidade? Nós hoje em dia falamos, a mobilidade, o futuro da mobilidade é Uber. É Uber ou o semelhante, não é? Basicamente é um táxi em que nós chamamos o táxi através de uma aplicação no telemóvel, mas é um táxi, não muda nada, quer dizer, é exatamente a mesma coisa. É um táxi, tem um nome diferente, e aquilo que muda é que nós, em vez de falarmos com o condutor, em vez de pagarmos ao condutor, pagamos através da nossa app, não é? E chamamos através da nossa app. Temos de ver onde é que ele vem, quanto tempo demora. A única diferença é essa. Portanto, a mobilidade do futuro é muito mais do que isso. Portanto, os carros tendem a ser cada vez mais elétricos e autónomos. E no dia que os veículos forem autónomos, aí sim, nós poderemos ter uma utilização mais eficiente dos recursos. Quando falamos em car sharing, o car sharing vai acontecer verdadeiramente quando os veículos forem autónomos e isso estiver massificado, não é? Porque, imagina, eu, por exemplo, eu compro um carro, tenho o carro, utilizo o carro 3% do tempo, não é? E 97% do tempo o carro está parado. Imaginem, se eu tivesse um veículo autónomo, eu podia dizer, ok, eu vou precisar do carro aqui nos time slots X, Y, Z ao longo do dia, eu o restante do tempo fiz um investimento, eu vou pôr o carro a render. E, portanto, há outras pessoas que eventualmente não têm carro e poderão utilizar o meu carro, não é? E, portanto, isso é que é a verdadeira, é o carro estar sempre em utilização, estar sempre em uso e ser verdadeiramente partilhado por outras pessoas. Isso é que é o car sharing, na sua verdadeira acessão da palavra. Nós temos aqui, podemos ver aqui um carro, basicamente existe vehicle-to-vehicle communications, portanto o 5G permite essa opção, o veículo com a rede, vehicle-to-network, vehicle-to-infrastructure, com a infraestrutura, e veículo com pedestrian, portanto vários tipos de comunicações que o 5G suporta ao nível da comunicação com o ambiente dos veículos, com o ambiente que rodeia. Portanto, é para aí que nós caminhamos. Falando agora sobre o que é que são as comunicações celulares, nós tivemos, como eu disse, a primeira geração nos anos 80 era baseada em FDMA, o GSM 2G nos anos 90 baseado em TDMA, permitia
voz e dados muito lentos, a 9.6 kbps por segundo. Mais tarde, o 3G baseado em CDMA, Wideband CDMA, já permitiu algum acesso à internet. O 4G, no ano 2010, já permitiu ritmos de transmissão mais elevados e com técnicas de transmissão baseadas em OFDM. O 5G, baseado em OFDM e sistemas de sistemas MIMO, que já vamos falar. E reparem, esta evolução ao nível das tecnologias, que foi feita nas redes celulares, foi acompanhado, a mesma evolução em termos tecnológicos, de sistemas MIMO, múltiplas antenas de transmissão e de recepção, ou, por exemplo, a utilização de tecnologias OFDM, que já vamos ver melhor o que é isso. Estas tecnologias foram utilizadas nas redes celulares, mas também nas redes Wi-Fi, nas normas, das várias versões do I3S 812, 802.11, não é? Portanto, tudo isto tem sido acompanhado, quer de um lado, quer do outro, está bem? Portanto, é importante nós termos a noção desse aspecto. Portanto, como eu disse, o 5G permite comunicações estáticas, digamos, downlink de pico de 20 gigabits por segundo, e baseado em quê? Baseado em tecnologias OFDM, ondas milimétricas, que são frequências não apenas em torno dos 3 GHz, que é o tradicional 2, 3 GHz, são as ondas centimétricas, mas permite comunicações em frequências muito mais elevadas, chamadas ondas milimétricas, são frequências de ordem de 60, 80, 100 GHz. Ok? Porquê? E depois utiliza o chamado massivo MIMO. O massivo MIMO são múltiplas antenas de forma massiva de transmissão e de recepção. E quando é massivo, quer dizer que podemos ter dezenas ou centenas de antenas de transmissão e dezenas ou centenas de antenas de recepção e temos fluxos paralelos de dados. E essa é uma das formas como nós conseguimos ritmos de transmissão muito mais elevados. Estas frequências, uma volta nas ondas milimétricas. As frequências mais elevadas tipicamente têm uma chamada largura de banda de coerência de canal mais elevado. Portanto, se nós queremos ritmos de transmissão mais elevados, isso consegue-se muito, não apenas com sistemas MIMO com múltiplos fluxos paralelos de dados, mas utilizando frequências mais elevadas, porque a largura de banda de coerência de canal é mais elevada. Se eu tiver uma frequência portadora mais elevada, a largura de banda de coerência de canal também é mais elevada e, portanto, suporta débitos binários, consequentemente, débitos binários mais elevados. Tá bem? Essa é uma grande vantagem das frequências mais elevadas e vamos ver que o 6G vai utilizar frequências ainda mais elevadas, ok? Não apenas as ondas milimétricas, mas as chamadas terahertz bands, ou bandas de terahertz, frequências ainda mais elevadas, ou até o Visible Light Communications. Portanto, para quê? Para conseguir novamente ritmos de transmissão mais elevados. Qual é o preço a pagar por tudo isto? O preço a pagar por tudo isto é que frequências mais elevadas têm maiores perdas de propagação, não é? E, portanto, têm alcances mais baixos. Está bem? Tem outra vantagem, as frequências mais elevadas. Frequências mais elevadas, nós sabemos que o comprimento de onda, o afastamento entre antenas, quando falamos em MIMO, o afastamento entre antenas e o comprimento da antena, comprimento da antena é função do comprimento de onda, não é? Portanto, frequências mais elevadas têm um comprimento de onda menor, logo o tamanho das antenas tendem a ser cada vez mais pequenas, ok? Tendem a ser mais pequenas para as ondas milimétricas. Quando falamos em terahertz bands, utilizado no 6G, as antenas tendem a ser ainda mais e mais pequenas. Isto são algumas vantagens, está bem? Portanto, o 5G permite comunicações, foi disruptivo, permitir introduzir o Internet of Things, não é? Não apenas ritmos de transmissão mais elevados, menores atrasos, mas disruptivo na medida em que falamos em Internet of Things, não é? Pode ser comunicações através ou não de estações de base, enquanto que até ao 4G a comunicação era sempre feita através de uma estação de base. Quando falamos no 5G, temos já a internet das coisas, que poderá não ser a comunicação através de estação de base, está bem? Temos o tal massivo MIMO, temos capacidades mais elevadas. Nós temos aqui, por exemplo, temos a capacidade de 15 terabits por segundo por quilómetro quadrado, em ambiente indoor. Temos uma capacidade muito mais elevada.
E temos uma eficiência espectral, que é o número de bits por segundo que eu consigo transmitir em cada hertz. Portanto, a largura de banda é paga e é muito caro, o espectro é muito caro. Os operadores pagam à Anacom licenças de espectro caríssimas. E, portanto, se conseguirem, em cada hertz de largura de banda, colocar o número de bits por segundo mais elevado, estão a poupar dinheiro. E, portanto, quando falamos em 5G, nós conseguimos o número de bits por segundo em cada hertz que nós conseguimos, ou seja, a eficiência espectral é muito mais elevada do que aquela que nós tínhamos no 4G. Está bem? Olhando para o 5G, eu queria que nós olhássemos aqui para esta figurazinha que temos aqui. O 5G, nós temos 3 casos de uso. Temos um caso de uso básico, que é, digamos, a evolução do 4G, que se chama Enhanced Mobile Broadband, em que falamos em comunicações através de uma estação de base, mas com ritmos de transmissão mais elevados. Basicamente é a mesma coisa que nós tínhamos, mas com velocidades mais elevadas. Pode ser comunicações entre pessoas, poderemos ter aqui já IoT, mas basicamente são comunicações através de uma estação de base, onde queremos um nível de mobilidade elevado e uma capacidade da rede razoável. Depois temos 2 casos de uso que são completamente disruptivos relativamente às outras gerações e que essas sim focam-se essencialmente no IoT, na Internet of Things, na Internet das Coisas, em que o primeiro é o chamado Ultra Reliable Low Latency Communications, é um caso de uso que só vai aparecer não já no release 15, mas só no segundo release, no release 16. E temos depois um outro caso de uso, o Ultra Reliable Low Latency Communications é um caso de uso que vai suportar, nomeadamente, veículos autónomos ou cirurgias remotas. Porquê? O que é que isto quer dizer? Ultra Reliable quer dizer que ultra fiáveis. Quer dizer que as comunicações às vezes falham, mas aqui, neste caso de uso, as comunicações não podem falhar. Têm requisitos ao nível de Quality of Service, de qualidade de serviço, muito específicos para suportar serviços que são ultra sensíveis a perda de dados, ok? Onde a fiabilidade é a palavra-chave. Fiabilidade e os atrasos. Portanto, se nós tivermos um atraso na comunicação entre 2 veículos, isso poderá representar um acidente. Se nós tivermos uns bits que falham numa comunicação entre veículos, poderá representar um acidente. E, portanto, este caso de uso, Ultra Reliable Low Latency Communications, é um caso de uso para suportar, nomeadamente, comunicações que querem grande fiabilidade e baixos atrasos, nomeadamente comunicação de veículos autónomos ou cirurgias remotas. O outro caso de uso chama-se Massive Machine Type Communications, onde os requisitos também são diferentes. Nós aqui neste caso falamos em milhões ou até bilhões de dispositivos interligados, nomeadamente em Smart Cities ou Smart Logistics, com duty cycle de transmissão, ou seja, que é muito baixo, ou seja, que transmitem muito esporadicamente, mas a quantidade de dispositivos é muito elevada. E, portanto, aqui não é tanto a fiabilidade, mas é a capacidade que é a palavra-chave. E, portanto, quando nós falamos em Ultra Reliable Low Latency Communications, falamos atrasos da ordem de 1 milissegundo, quando falamos em Massive Machine Type Communications, falamos em grande quantidade de dispositivos em cada quilómetro quadrado. No caso do 5G, falamos 1 milhão de dispositivos por quilómetro quadrado. Está bem? Quando falamos no Enhanced Mobile Broadband, tipicamente é um 4G melhorado, digamos assim. Falamos em velocidades mais elevadas do que o 4G, vai até aos 500 km por hora, e falamos em ritmos de transmissão, portanto, em ambiente estático, da ordem dos 20, até 20 gigabits por segundo, e em ambiente móvel, até os 100 megabits por segundo. Em termos de implementação, portanto, existe a European Telecommunication Standards Institute, que cria vários releases, cria o 3GPP, vários releases para a implementação do 5G, em termos de normas, de normativos. O 3GPP Release 15, que saiu em 2018, tem a ver com a implementação do primeiro caso de uso, do chamado, o tal Enhanced Mobile Broadband. Digamos, é um melhoramento do 4G, poderá funcionar parte da rede sobre a rede 4G ou em standalone mode, portanto, sendo tudo já rede 5G. Depois apareceu em 2020 o 3GPP Release 16,
em que implementa os outros dois casos de uso, nomeadamente o Massive Machine Type Communications, onde temos milhões, bilhões de dispositivos IoT a comunicar, e depois temos o outro Ultra Reliable Low Latency Communications, o terceiro caso de uso, que também foi implementado pelo Release 16. Só de referir um aspecto que me passou, que foi toda esta implementação, como é que nós conseguimos, como é que a rede 5G faz a gestão destes diferentes casos de uso. Cada caso de uso tem diferentes requisitos em termos de qualidade de serviço. Significa que como é que consegue disponibilizar esses requisitos diferentes? Através de uma forma que se chama o Network Slicing. Okay? Network Slicing significa que a rede vai estar dividida e vai fazer reserva de recursos para cada um dos diferentes casos de uso, de forma que possa realmente responder positivamente a esses serviços com esses requisitos. Precisa de recursos para cada um deles, recursos diferentes, seja recurso em termos de atraso, seja recurso em termos de número de utilizadores interligados. Portanto, cada use case tem os seus requisitos próprios e, portanto, o network slicing faz realmente uma reserva de recursos para responder a isso. Voltando aqui aos releases, o 3GPP Release 17 saiu em 2022, portanto, apresenta aqui várias melhorias aos outros dois casos de uso, mais recentes, nomeadamente o Ultra Reliable Low Latency Communications, o Network Slicing, que eu já referi, não é? Permitindo funcionalidades como o controle remoto de veículos, uma capacidade mais elevada da rede, etc. Tanto o 5G, como é que o 5G, digamos, qual é que é, digamos, a base, a tecnologia base do 5G? A tecnologia base, existem várias tecnologias do 5G, mas, digamos, ao nível das técnicas de transmissão, como é que consegue aqueles ritmos mais elevados, não é? Como é que aquela capacidade, aquela eficiência espectral consegue ser atingida? E essas técnicas que estão na base do 5G são aquelas que também são utilizadas nas últimas versões das redes Wi-Fi, não é? Da norma 3.2.11, que é múltiplas antenas de transmissão e recepção, chamado sistemas MIMO, múltiplas antenas de transmissão, múltiplas antenas de recepção. Isto MIMO quer dizer Multiple Input, Multiple Output, não é? Depois falamos em ondas milimétricas, millimeter waves, as tais frequências muito mais elevadas, de ordem dos 60, 80, 100 GHz, lá está, que permite suporte a débitos binários mais elevados, tem uma maior largura de banda de coerência de canal, logo suporta débitos binários bastante mais elevados. Estas duas, depois é feito, basicamente, utiliza a técnica de transmissão, ou FTM, que já era utilizada em 4G. Já que estamos a falar no 5G, podemos falar um bocadinho também sobre os aspectos de segurança. Há aqui três vetores nos aspectos de segurança que importa referir. Um primeiro vetor tem a ver com as vulnerabilidades do 5G relativamente em termos de cibersegurança. Segurança, quando eu falo em segurança 5G, segurança no seu sentido lato, não é? Portanto, no sentido mais restrito é a cibersegurança, que é o primeiro item que temos aqui. Depois, do segundo item, tem a ver com a exposição humana, portanto, falamos em segurança, em exposição humana a ondas eletromagnéticas, podemos falar também sobre esse assunto. E, finalmente, o terceiro aspecto que importa abordar no âmbito do aspecto de segurança no sentido lato é de que forma é que o 5G pode ser utilizado pelas forças e serviços de segurança e até em termos militares. Portanto, estes são os três aspectos que nós vamos passar rapidamente. O primeiro aspecto, a vulnerabilidade, do seu ponto de vista da cibersegurança. Reparem, o 5G, tipicamente nós temos, quando falamos de uma rede, não é? Uma rede de computadores, tipicamente tem uma firewall, tem antivírus, está protegida com sistemas operativos resistentes, testados, com vários anos, etc. Quando falamos a internet das coisas, a internet das coisas falamos em máquinas a comunicar, por exemplo, webcams, por exemplo, smart TVs, por exemplo, colunas, os loudspeakers, os frigoríficos, não é? Cada vez mais frigoríficos, que até vão fazer encomendas online, não é?
as fechaduras inteligentes, não é? Em que nós chegamos lá, podemos à distância alterar o código e dar o código à pessoa para entrar dentro da casa, muito utilizado aí no Airbnb, etc., não é? E os veículos autónomos, não é? E, portanto, temos coisas a comunicar. E reparem, cada um destes dispositivos vai representar um ponto de entrada nessa rede 5G. Isso pode ser um problema, ou seja, vamos ter muito mais dispositivos a representarem pontos de entrada, vamos ter bilhões de dispositivos, em vez de termos uns quantos computadores, vamos ter bilhões de dispositivos a representar uma entrada na rede. Significa que pode ser um problema, okay? Pode ser um problema, portanto, tem que se pensar em termos de segurança de forma diferente, para além de que as baixas latências e a largura de banda mais elevada que o 5G disponibiliza também tornam a monitorização dos ataques, dos ciberataques, mais difíceis de monitorizar e, portanto, digamos, os aspectos de segurança têm que ser repensados. De qualquer forma, importa referir que, em termos de segurança, de confidencialidade, integridade dos dados, autenticidade, o 5G está tipicamente associado ao IPv6. O IPv6 utiliza o IPsec, não é? IP Secure. E o IPsec tem aqui... reparem que nós, quando falamos em 5G, falamos em bilhões de dispositivos. E quando falamos em 5G, falamos em IoT. Portanto, o espaço de endereçamento IPv4 está saturado neste momento. Portanto, a solução é nós migrarmos para o IPv6, onde em vez de 32 bits, temos 128 bits, temos um espaço de endereçamento muito mais elevado. E, portanto, esses 128 bits são disponibilizados não com o IPv4, mas com o IPv6, não é? O IPv6 funciona com o IPsec embebido, onde aspectos temos proteção de ataques contra a confidencialidade, nomeadamente com o ESP, o Encapsulation Security Payload, que é um dos modos de funcionamento do IPsec, ou através de um outro protocolo, que é a Authentication Header, que nos oferece proteção de ataques contra a autenticidade e contra a integridade. Portanto, em termos de cibersegurança, temos aqui alguns riscos, temos aqui também algumas capacidades já que nos aparecem e, portanto, importa também, digamos, é preciso ir repensando a rede, não há verdades absolutas, temos vantagens e ameaças e oportunidades e, portanto, é preciso ir repensando. Em termos de proteção do homem às ondas eletromagnéticas, temos variada legislação que dá-nos alguma proteção e que define que se os níveis de transmissão ultrapassarem determinados níveis, que as antenas não podem estar em locais onde existe atividade humana, têm que estar em locais altos para garantir o afastamento mínimo. E, portanto, tudo isso, seja uma recomendação da União Internacional de Telecomunicações, esta 5G Technology and Human Exposure to Radio Frequency EMF, seja outras recomendações, outras diretivas e recomendações da União Europeia, não é? Por exemplo, da European Commission. Temos aqui uma recomendação relativamente à exposição do público a campos eletromagnéticos. O próprio o CEPT, não é? Conference of European Postal and Telecommunications, tem também uma recomendação sobre esse assunto e, portanto, nós temos aqui mais variada e, portanto, os operadores têm que seguir todas estas recomendações para garantir que realmente existe segurança ao nível das transmissões. Um aspecto que é muito importante falar-se, fala-se, nós ligamos a televisão e ouvimos falar no CIRESP. O CIRESP não responde quando há incêndios, o CIRESP colapsa, não é? Aquilo que nós estamos sempre a ouvir. E, portanto, isso é um problema grave. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que, só um segundo, quer dizer o quê? Quer dizer que a rede não tem capacidade. Além dos débitos binários da rede serem muito baixos, porque quando falamos em... já agora, o que é o CIRESP? O CIRESP é a implementação portuguesa de uma norma que se chama TETRA.
O sistema Tetra é um sistema trunking, é um sistema que funciona em circuito fechado e é tipicamente, vamos supor, que uma tecnologia da era do GSM, do 2G, GSM 1990, 2G, segunda geração de comunicações celulares. Funciona também com time slots, tipicamente tem, enquanto que o GSM era TDMA, tinha 8 time slots, o Tetra tem 4 time slots. E, portanto, estamos a falar de uma tecnologia 2G dos anos 90, não é? Implementado no início dos anos 90, que tem alguns requisitos adicionais que se tornaram úteis e interessantes para a utilização. Aliás, ele foi desenhado para ser utilizado pelas forças e serviços de segurança. Em Portugal, o CIRESP, que é o Tetra, não é? Em Portugal, a implementação portuguesa do Tetra, chama-se CIRESP, é utilizado por quem? Utilizado PSP, GNR, Bombeiros, Serviços Estrangeiros e Fronteiras, Polícia Marítima, ASAI, todas as polícias portuguesas utilizam os bombeiros, não é? A Proteção Civil, todos estes utilizam e vai funcionando, exceto quando deve funcionar, que é quando há alguma catástrofe, a rede não responde, a rede não tem capacidade. Porquê que não tem capacidade? Porque é um sistema 2G, E os sistemas 2G não têm capacidade para responder quando o número de utilizadores é muito elevado. Basicamente o problema que existe passa um pouco por isso. Portanto, a capacidade, quer dizer, o número de utilizadores em cada quilómetro quadrado, não é? Que consegue suportar. Já para não estarmos a falar que as próprias chamas, aquele plasma provocado pelas chamas, representam ali uma grande elevadas atenuações de sinal, que também tende a dificultar a comunicação. Agora, a questão que se coloca é, de que forma é que o 5G, nós estamos a falar de 5G e podíamos interrogar, de que forma é que o 5G poderia responder aos requisitos das forças e serviços de segurança. Não é? É uma questão que nós podíamos pensar sobre isso. E temos aqui vários requisitos diferentes. Por exemplo, em termos de ComSec, de Communication Security, não é? Segurança ao nível das comunicações, quais são os requisitos? Confidencialidade, integridade, autenticidade e disponibilidade. São aqui os 4 requisitos. E, portanto, ao nível de confidencialidade, integridade e autenticidade, nós temos aqui o 5G funciona com o IPv6 e nós temos aqui alguma garantia, para além de que temos aqui alguma proteção nestes níveis. Portanto, o 5G, sim, está ok. E, além disso, existem ainda módulos de criptografia que podem ser adicionados aos sistemas de comunicações, nomeadamente através de software, de aplicações que nós instalamos nos próprios telemóveis. Portanto, neste aspecto, o 5G poderá ser visto como um potencial substituto do sistema Tetra, não é? Do sistema CIRESP. Outro requisito é o Direct Mode of Operation, portanto, ou seja, comunicação de dispositivo para dispositivo. Reparem, o 2G e o GSM, a comunicação fazia sempre através de uma estação de base. Mas imaginem que nós temos aqui um serviço de emergência, temos aqui uma emergência dentro de um túnel, nós temos que conseguir, o túnel não tem cobertura, a estação de base não consegue cobrir um túnel, não é? Não entra lá dentro e, portanto, nós temos que conseguir um Direct Mode of Operation, ou seja, um bombeiro que está fora do túnel a falar com outro que está lá dentro, não é? Portanto, a comunicação direta. E nessa situação, o 5G nós já vimos que também permite isso, a comunicação entre 2 veículos, não é? Sem ir através de uma estação de base, e é muito rápido e fiável. Portanto, também permite essa funcionalidade. Depois temos funcionalidades como multicast e broadcast, também é possível pelo 5G e faz setup também o 5G. Portanto, isto para dizer o quê? Para dizer que existem países, por exemplo, a Dinamarca, que já utiliza o 5G nas forças e serviços de segurança. O 5G modificado, com alguns ajustes. E, portanto, a partir do momento que existe o 5G, através da tal funcionalidade Network Slicing, de reserva de recursos, utilizando aquela funcionalidade Network Slicing, nós podemos criar sub-redes, não apenas a rede que nós utilizamos para o nosso telemóvel, mas podemos utilizar para outras funcionalidades. Uma delas é através de reservar recursos para disponibilizar comunicações às forças e serviços de segurança, não é?
numa rede muito mais rica, numa rede da quinta geração e não da segunda ainda, que é aquilo que nós temos com o Ciresp. Estão a ver? Portanto, é preciso repensar e repensar. Eu tenho um aluno de mestrado que está a trabalhar exatamente nesta área, e, aliás, ele trabalha mesmo no sistema Ciresp e está a fazer o mestrado e a fazer a dissertação exatamente nesta área, estudando a aplicação do 5G, com conclusões muito, muito interessantes que estão a sair. Portanto, este network slicing permite realmente a reserva de recursos. O caso da Dinamarca já é um caso típico que está a ser utilizado para o 5G, está a ser utilizado através da reserva de recursos para as forças e serviços de segurança. Mas não apenas. Nós podemos utilizar essa reserva de recursos para outros serviços, como, por exemplo, imaginem, para redes privadas, imaginem que tem, por exemplo, uma empresa que querem criar, estabelecer comunicações e, portanto, pode também ir a um operador de telecomunicações, onde ele, utilizando a funcionalidade de Network Slicing, vai fazer uma reserva de recursos para que as comunicações dessa empresa sejam efetuadas através da rede 5G. Está bem? Portanto, as Forças e Serviços de Segurança é um único exemplo, mas existem outras entidades que poderão utilizar também a mesma coisa. Bom, isto é uma figura muito básica, não é? Muito básica só para mostrar o quê? Só para relembrar o quê? Quando nós falamos em comunicações sem fios, as comunicações poderão ter ou não linha de vista, mas fazem-se através de vários multipercursos diferentes, não é? Comunicações fazem-se, poderá ter line of sight, mas fazem-se através de ondas refletidas, difratadas ou dispersas, não é? E, portanto, o telemóvel, o receptor, vai receber um conjunto de ondas que se sobrepõem. Onde é que eu queria chegar? Onde eu queria chegar é que as comunicações, o terminal móvel, tem uma coisa que se chama fading, que é o desvanecimento em português, que se chamam oscilações da intensidade do sinal recebido. E essas oscilações da intensidade do sinal recebido surgem por quê? Surge porque existem alterações, porque o ambiente que rodeia o transmissor, ou que rodeia o receptor, ou o próprio índice de refração está a mudar e, portanto, tudo isto é dinâmico e nós temos interferências entre os vários percursos que chegam ao receptor. Temos aqui 3 percursos e, portanto, nós temos aqui o mesmo sinal, está a ser transmitido por 3 percursos diferentes. Isto origina uma coisa que se chama interferência intersimbólica, intersymbol interference, que é apenas o grande inimigo das telecomunicações. Portanto, quando nós falamos em ritmos de transmissão mais elevados, falamos em larguras de banda mais elevadas. E larguras de banda mais elevadas tipicamente correspondem a maiores níveis de interferência intersimbólica. Portanto, a solução para ritmos de transmissão mais elevados não é só mais largura de banda, porque começamos a ter níveis de interferência intersimbólica mais elevados. Pronto, esta conversa serve para quê? Serve para justificar aqui a vantagem dos sistemas MIMO. Portanto, isto é a comunicação inicial, uma antena transmite SISO, single input, single output, o input é a entrada no canal, o output é a saída do canal, não é? Sistemas MIMO, temos aqui múltiplas antenas de transmissão, múltiplas antenas de recepção. Isto visa fazer o quê? Visa criar canais paralelos que nós temos entre os vários, cada antena de transmissão, cada antena de recepção, podemos ter vários fluxos paralelos. Na realidade, não é isto que nós temos habitualmente. Aquilo que nós temos é aqui um tipo de diversidade que é explorado com algoritmos mais avançados. E que permite uma fiabilidade e permite, nomeadamente, combater a chamada interferência intersimbólica, intersymbol interference. Está bem? Portanto, os sistemas MIMO começaram a ser utilizados em 3G, o 4G já começou a utilizar, aliás, mais o 4G, perdão, o 4G começou a utilizar o MIMO, o 5G já utiliza o Massive MIMO, portanto o MIMO com dezenas ou centenas de antenas, e o 6G tende a utilizar um Extended, aquilo que se chama Behind Massive MIMO, não é? Que é o sistema Large Intelligent Antenna Systems, que nós já lá vamos chegar. Não é? Se chama LIS, Large Intelligent Antenna Systems. São sistemas de antenas inteligentes que, no limite, é aquilo que vai para além do sistema massivo MIMO utilizado em 5G.
Outra técnica para combater tal interferência intersimbólica é nós, em vez de transmitirmos um sinal com uma certa largura de banda, com a tecnologia OFDM, nós vamos dividir o nosso canal em pequenas fatias, utilizando um algoritmo que existe uma pequena sobreposição entre as subportadoras. OFDM quer dizer Orthogonal Frequency Division Multiplexing, em que dividimos uma certa largura de banda em pequenas subportadoras. Cada subportador, em vez de nós transmitirmos, por exemplo, 1 gigabit por segundo, eu vou dividir isto, por exemplo, em 10 subportadoras, e cada portadora vai transmitir um ritmo de transmissão 10 vezes mais baixo. Vamos dizer, em vez de 1 gigabit por segundo, vai transmitir 100 megabits por segundo. Desta forma, cada subportadora vai ter 10 vezes menos interferência intersimbólica. E isso é uma grande vantagem, não é? No limite, se nós, em vez de termos 10 portadoras, tivermos 100 ou tivermos 1000 subportadoras, nós estamos a diminuir muito a interferência intersimbólica, portanto, conseguimos transmitir ritmos de transmissão mais elevados, sem termos realmente o grande problema, o grande inimigo das comunicações, que chama interferência intersimbólica, intersymbol interference. O FDM é a grande vantagem, a grande solução para este problema, em paralelo com os sistemas MIMO, como nós já vimos. E, portanto, estas duas tecnologias, sistemas MIMO e sistemas OFDM, volto a dizer, são utilizadas quer nas comunicações celulares, quer nas normas mais avançadas das nossas comunicações que utilizamos em casa. Está bem? Se chama Wi-Fi. Norma I3E 802.11 AC, a norma EN, já tinha sistemas MIMO. O FDM, a norma AC, tem sistemas MIMO mais avançados e sistemas OFDM mais avançados. Estas são as tecnologias base. Nós podemos falar que o sistema beamforming, enquanto o sistema MIMO, nós temos aqui vários sinais que estão a ser transmitidos. Por exemplo, aqui esta antena manda um fluxo de dados, esta manda outra, e com duas ou mais antenas de recepção, conseguimos ir buscar os sinais que estão a ser, os diferentes sinais que estão a ser transmitidos em cada uma das antenas de transmissão. Com o sistema beamforming temos também muitas antenas de transmissão, mas, enquanto neste sistema, a distância entre antenas é tipicamente 3 a 4 comprimentos de onda, no sistema beamforming, tendo um afastamento entre antenas tipicamente de ordem de meio comprimento de onda, lambda sobre 2, nós conseguimos direcionar o feixe na direção do nosso terminal móvel. Se estivermos aqui a falar de uma estação de base, vamos direcionar o feixe, seja para transmitir ou para receber, apontar para o terminal móvel, e, portanto, não vamos enviar energia em direção aos outros terminais móveis, e desta forma estamos a maximizar a relação sinal-ruído no terminal desejado e a minimizar as interferências nos outros utilizadores que não são os terminais móveis com quem nós queremos comunicar. Está bem? Portanto, o beamforming tem grandes vantagens. Pronto, e já vão perceber porque que eu estou a falar no beamforming. Porque o beamforming, ou algo parecido com isto, é utilizado no 6G. Já vamos ver melhor o que é que isto quer dizer. Portanto, o 5G, ondas milimétricas, as tais frequências mais elevadas, ou FTM, Massive MIMO, é a base do 5G. Já agora aqui uma vantagem. Portanto, quando utilizamos ondas milimétricas, como eu já referi, utilizamos frequências mais elevadas. Ora, se o afastamento entre as antenas é tipicamente 3 a 4 comprimentos de onda, se eu tenho frequências mais elevadas, tenho comprimentos de onda mais pequenos, logo eu consigo numa mesma área pôr uma quantidade de antenas muito superior. E, portanto, frequências mais elevadas, as ondas milimétricas, facilitam a implementação do Massive MIMO. Está bem? Estão a ouvir, certo? Sim, sim. Estão a ver, não? Não. Não, Só não. o seu PowerPoint. Exatamente. Hoje agora eu percebi que a minha imagem saiu. Pronto, mas de qualquer forma, deixem-me ver se... não. Deixa-me só tentar uma coisinha. Ok, já. Sim, já ouvimos. Já me vi, mas é noutra câmara. Estranho. Já me vi noutra câmara. Não era aquela que eu pretendia. Consegui dar aqui. Tive aqui uma falha numa câmara. Pronto, eu vou
Eu vou passar aqui para o outro lado, então. Só fazer aqui uma coisa. Pronto, eu vou continuar assim mesmo. Hum, muito bem. Começando agora a falar aqui sobre o nosso 6G. Estava aqui um slide que eu queria só abordar aqui um aspecto, portanto, onde as frequências mais elevadas têm uma maior largura de banda de frequência de canal, como já foi referido, e, portanto, conseguem suportar débitos binários mais elevados. É isso que nós queremos com o 5G, que as transmissões são mais elevadas. Mas temos o problema de maiores perdas de propagação. Vocês sabem também que quando tipicamente o Wireless Access Point, não é? A rede Wi-Fi transmite em 2.4 e em 5 GHz, não é? E o que é que nós temos? Na banda dos 5 GHz, nós conseguimos, são as duas bandas ISM, Industrial, Scientific and Medical, não é? As bandas livres. Nós no 5 GHz, o que é que nós temos? Temos larguras de banda mais elevadas, mas o alcance é mais curtinho, não é? 2.4, temos débitos binários mais baixos, não é? Mas alcances maiores. E, portanto, aqui, quando falamos em ondas milimétricas, são frequências mais elevadas, temos alcances mais pequenos, mas com débitos binários mais elevados. Se nós utilizarmos dentro do 5G, pode-se utilizar também frequências em torno dos 3 GHz, onde nós conseguimos alcances maiores, mas débitos binários mais baixos. É a mesma coisa. Então, vamos agora falar um pouco sobre o 6G. O 6G, enquanto que o 4G foca-se nos requisitos iniciais da quarta revolução industrial, ou seja, na comunicação entre veículos, na comunicação entre carros, na comunicação nas smart cities, não é? Ou smart logistics, smart industries, não é? As fábricas, a comunicar, os vários dispositivos. O 6G, parem, nós cada vez mais vamos ter, ao longo destes anos, não é? A quarta revolução industrial está a acontecer, começou a acontecer já, não é? E, portanto, o que é que nós começamos a ter? Cada vez mais e mais dispositivos. Ou seja, a rede a rede tem que conseguir responder em termos de capacidade da rede, cada vez mais a bilhões e bilhões de dispositivos, atrasos cada vez menores e novos serviços. Nós sabemos que há uma regra da economia que nos diz o quê? A regra da economia diz-nos que o aumento de procura gera o aumento da oferta. Se toda a gente quiser comprar batatas e não houver ninguém a vender batatas, o preço das batatas sobe e o que é que faz? Vai aparecer gente que vem de fora, vem para cá vender batatas, não é? Isso é o aumento da procura, gera o aumento da oferta. Mas existe uma outra lei da economia que diz o quê? O aumento da oferta gera o aumento da procura. Ou seja, se eu tiver uma rede 6G, ou aliás, de outra forma, com as batatas, se as pessoas quiserem, se houver mais batatas no mercado, se calhar as pessoas, em vez de comer tanto esparguete e arroz, começam a comer mais batatas. Porque é um tipo de hidratos de carbono que são mais baratos, tendem a ser mais baratos, os preços caem, e portanto as pessoas até tendem a comer mais batatas, não é? Por isso é que há países onde se come mais uma coisa, países onde se come mais outra, depende um pouco da oferta que existe desses produtos, nomeadamente em termos de hidratos de carbono, proteínas, etc., não é? Nos vários países. Portanto, quando nós falamos em rede 6G, falamos não apenas, ok, nós precisamos destes requisitos, mas temos uma rede com mais capacidade, há novos serviços que vão surgir para fazer a utilização daquelas novas funcionalidades, aqueles novos recursos que vão ser disponibilizados pelo 6G. Portanto, digamos, é um sistema closed loop, não é? É um sistema, e vamos ter cada vez mais dispositivos. Portanto, o 6G vai tendo a considerar
realidade aumentada, realidade estendida cada vez mais, inteligência artificial, aplicações suportadas em inteligência artificial, serviços holográficos, não é? Nós hoje utilizamos aqui videoteleconferências, cada vez mais o futuro passa por serviços, digamos, uma videoteleconferência a 3 dimensões, não é? Onde a pessoa está a 3 dimensões, são serviços holográficos, não é? Os veículos autónomos melhorados, ou seja, a comunicação entre veículos autónomos, o suporte, por exemplo, de veículos voadores com velocidades mais elevadas, e portanto, todo um conjunto de serviços, portanto, interação computador-cérebro, sem fios, há todo um conjunto de serviços que já estão identificados e que alguns deles ainda são suportados, já são suportados pelo 5G, mas ainda numa fase muito preliminar. E, portanto, o 6G o que é que visa? O 6G visa olhar para o futuro, olhar para estes serviços que são os serviços do futuro, e dar uma resposta a eles, e, digamos, isso tem que ser pensado hoje, não é pensado em 2030. 2030 é quando vamos precisar desses serviços, ou quando esses serviços vão estar à espera que o 6G seja implementado para que os serviços se tornem uma realidade. Portanto, temos aqui várias. Portanto, em termos de requisitos do 6G, o que é que se espera? Espera débitos binários no mínimo de 1 terabit por segundo. Portanto, nós com o 5G temos 10, 20 gigabits por segundo. Quando falamos no 6G, falamos em 100 vezes ou 50 vezes os tais 20 gigabits por segundo. Portanto, vamos aumentar os débitos binários bastante, em termos estáticos, em termos móveis também aumentamos. Falamos em energia espectral, energia ao nível de eficiência. E como é que nós vamos, quais são as tecnologias de base para o futuro relativamente ao 6G? As tecnologias de base são, enquanto que no 5G as tecnologias de base foram ondas milimétricas, foram o tal massivo MIMO, portanto, e foi o OFDM. Quando nós vamos falar em 6G, nós falamos muito em sistemas LIS, Large Intelligent Antenna Systems. É aquilo que eu disse, o Beyond Massive MIMO, não é? Portanto, digamos que eu já vou explicar melhor o que é isto, o Large Intelligent Antenna System. E falamos em frequências ainda mais elevadas. Nós no 5G já passámos dos 2, 3 GHz para as ondas milimétricas, 60, 80, 100 GHz, não é? E nós no 6G temos ainda, para suportar ainda ritmos de transmissão mais elevados, vamos ainda para frequências mais elevadas, para frequências da ordem das terahertz bands, ok? Portanto, são frequências que vão desde os 100 GHz aos 100 THz, e também até a Visible Light Communications, que está a ser equacionado ainda, utilizar-se este. E, portanto, as antenas de LIS, Large Intelligent LIS Systems, é o futuro disto, não é? Naturalmente, isto em paralelo com sistemas mais avançados ao nível de processamento digital de sinal, e é por isso que nós e que os investigadores existem para estudar sistemas ao nível de Digital Signal Processing mais e mais avançados para suportar isto. O que é um sistema Large Intelligent Antenna System? Pode ser visto, imaginem, uma parede com vários painéis. Em cada painel tem muitas antenas. E, portanto, nós temos muitos painéis. Aqui, quantos painéis temos? 1, 2, 3, 4, 5, 20 painéis, não é? Imaginem cada antena, por exemplo, cada painel com 200 antenas distribuídas horizontalmente e verticalmente, ok? E basicamente é isto. Temos um sistema com muitos painéis, temos uma parede coberta com muitos painéis e que são antenas de tamanhos muito pequenos. Porquê que o tamanho é pequeno? Porque se nós utilizamos frequências mais elevadas, o comprimento de onda é mais pequenino. Logo, o tamanho da antena é mais pequenino, não é? Da ordem dos nanómetros até, ok? As antenas vão ser do tamanho dos nanómetros. Nós falamos em terahertz bands, estamos a falar em antenas do tamanho de nanómetros, não é? Ou micrómetros, portanto, eu diria micrómetros. E, portanto, nós, digamos, num espaço relativamente curto, conseguimos pôr milhares de antenas, e com essas antenas nós podemos apontar, utilizando uma coisa semelhante àquilo que nós vimos há bocado que se chamava beamforming,
que eu disse que os elementos de antena estão afastados de lambda sobre 2 entre si, nós conseguimos apontar apenas o feixe apenas para o utilizador desejado, não apontando, não gastando energia, apontar em todas as direções e, portanto, minimizar. Aqui eu transmito com a energia máxima em direção a este utilizador e não transmito, estou a minimizar a interferência que vou gerar nos outros utilizadores. Portanto, estou a maximizar a relação sinal. Basicamente é isso. Não é? Portanto, quando falamos em antenas de LIS, falamos em Behind Massive MIMO, não é? Maior número de antenas, grande e elevado de ordem de milhares ou milhões de antenas que estamos a cobrir. Vamos cobrir uma parede com um conjunto de painéis, onde cada painel tem um conjunto de antenas. E isto pode ser algo muito semelhante ao beamforming. O beamforming foi aquilo que eu mostrei há bocado, o beamforming. Com uma diferença. Este pode ser visto como um beamforming, funciona no campo próximo. Em termos de propagação, temos aqui duas regiões. Temos o campo próximo e o campo distante. O beamforming é uma técnica utilizada no campo distante. Temos um sistema de antenas afastados que se pode desenvolver em termos horizontais e verticais, tipicamente afastados de meio comprimento de onda, e que ele vai criar um feixe no plano horizontal e no plano vertical, e vai apontar um feixe numa certa direção. E aponta numa direção. Quando estamos no campo distante, ele aponta numa direção. O que significa o quê? Significa que, se eu tiver um terminal móvel que está nesse feixe e tiver outro que está atrás, vão os dois receber o mesmo sinal. Já é diferente quando nós estamos no campo próximo. Essa é a grande vantagem do sistema LIS, Large Intelligent Antenna System. Nós, estando no campo próximo, este sistema de antenas é como se fosse um beamforming do campo próximo. E o que é que isto quer dizer? O sistema de beamforming do campo próximo é a mesma coisa. Eu consigo focar a energia não apenas em azimuth e elevação, mas também em distância. Ou seja, significa o quê? Que se eu tiver um terminal móvel que está a receber um sinal, que é o destinatário, e tiver outro terminal móvel que está no mesmo ângulo, azimutal e em termos de elevação, este outro segundo terminal móvel não vai sofrer, ou sofrerá muito poucas interferências. Porquê? Porque este sistema funcionará um pouco como uma lente. Imaginem uma lente, quando está sol, o que é que faz uma lente? Uma lente pode aproveitar a energia solar. Se vocês apontarem à distância correta a uma folha de papel, conseguem fazer com que a folha de papel pegue fogo, não é? Mas tem que estar à distância focal daquela lente. Se tiverem outra distância, isso já não acontece. Distância focal significa que ele vai concentrar a energia naquela folha de papel. Porque uma lente tem uma certa distância focal. Esta antena beamforming de, entre aspas, que é o sistema LIS, o sistema Large Intelligent Antenna System, é um sistema que funciona como um beamforming, entre aspas, de curta distância e que tem como vantagens realmente focar a energia naquela distância sem provocar, portanto, utilizando o mesmo sistema, não é? Através da distância focal, ele tem uma certa distância focal, de facto está no campo próximo, e, portanto, ele não vai gerar interferências nos outros utilizadores que estão alinhados, mas que estão a distâncias diferentes. Esta é a grande vantagem, é uma grande vantagem, para além de que o número de antenas é muito, muito, muito maior do que no sistema beamforming tradicional. Está bem? Portanto, nós temos aqui uma redução de interferências entre utilizadores. Portanto, os utilizadores que estão, temos muitos utilizadores, vamos supor que temos milhares ou milhões de utilizadores, eles de vez em quando cruzam-se em termos de ângulos, não é? E, portanto, nós aqui conseguimos com esse sistema, com as antenas LIS, não é? Conseguimos evitar este tipo de propagação. Isto tem algumas vantagens, portanto, os sistemas LIS têm uma propagação quase em linha de vista, quase em line of sight, não é? É uma grande vantagem, porque nós estamos no campo próximo, portanto temos sempre linha de vista, funciona quase por linha de vista, e outra vantagem é que nós normalmente, esse é um trabalho que eu tenho feito,
para alguns tipos de receptores. Podemos até conseguir ter receptores que não carecem de equalização de canal. Okay? Equalização é um processamento do receptor que visa mitigar os efeitos nefastos do canal, basicamente. Tem que conhecer os parâmetros do canal, fazer a estimação de canal periódica. O canal é algo dinâmico, está sempre a sofrer alterações, porque o transmissor se mexe, porque o receptor se mexe, porque o índice de refração varia, etc. E, portanto, está sempre a variar. E, portanto, o canal tem que estar sempre a receber, a fazer uma estimação de canal para saber quais são esses parâmetros. E esses parâmetros que são calculados são depois levados em linha de conta do receptor para otimizar o tipo de receptor. O trabalho que eu fiz, e que eu vou já passar a mostrar de seguida, demonstra que com algum tipo de receptores nós podemos não fazer a equalização de canal. Portanto, mesmo sem fazer a equalização de canal, nós conseguimos os mesmos resultados que com a equalização de canal, o facto de estarmos a utilizar sistemas LIS, Large Intelligent Antenna System. Tá, naturalmente que isto depende do tipo de receptor que nós estamos a utilizar. Portanto, já agora eu partilhava aqui, por acaso é um artigo que eu submeti, um outro artigo sobre este assunto das antenas LIS. Portanto, estamos a falar, que eu vou mostrar aqui alguns resultados, feitos numa simulação de Monte Carlo, não é? Onde eu vou mostrar a probabilidade da ocorrência de FBIT em função da relação sinal-ruído, ET sobre N0, em que em vez de utilizarmos o FDM, vamos utilizar uma outra técnica de transmissão semelhante, que se chama Single Channel with Frequency Domain Equalization, portanto tem melhores características em uplink, tem menor peak to average power ratio, portanto menor gama dinâmica necessária, porque o telemóvel, o FDM é muito exigente em termos de gama dinâmica e portanto é pouco propício para o uplink do terminal móvel para a estação de base. E, portanto, quando falamos em SFTE, temos as vantagens do OFTM sem ter esses inconvenientes da grande gama dinâmica, sendo, portanto, propício para a ligação uplink do terminal móvel, transmissão de um terminal móvel para uma estação de base. E nós aqui utilizamos os códigos LDPC, que têm sido amplamente utilizados em 5G, com um code weight de 1,5, significa que cada 2 bits enviados, 1 corresponde a 1 bit de informação. E utilizamos um sistema, digamos, limite, em que o modelo de propagação que se considera um modelo Rayleigh, é um modelo fading Rayleigh, com um cenário bastante pessimista, digamos, um cenário worst case cenário quase, que é com 5 percursos de igual ganho, 5 percursos estatisticamente independentes com ganhos médios iguais. E depois temos aqui 4 receptores: o zero forcing, o minimum mean square error, o maximum ratio combiner, o very fault gain combiner. Estes últimos dois, MRC e EGC, são receptores de baixa complexidade e, portanto, quando falamos em baixa complexidade, significa que não carecem tanto em termos de processamento digital de sinal no receptor, gasta menos bateria, etc, etc. Não é? Portanto, temos aqui cenários para 2, 5 e 10 utilizadores. Vamos ver que, à medida que aumenta os utilizadores, o desempenho baixa um pouco. E depois temos aqui também resultados com o sistema LIS, com 4 painéis, onde nós vamos variar cada painel com 25 antenas ou cada painel com 225 antenas. Se nós aumentarmos o número de painéis, obtemos semelhantes resultados também, não é? Sempre esta curva aqui, o que nos diz é que, aumentando a relação sinal-ruído em decibéis, nós temos uma melhoria da probabilidade da ocorrência de erro de bit. Temos menos erros de bit, não é? Se a relação sinal-ruído for baixa, temos aqui muitos erros. Aqui temos, em cada 100 bits, 10 estão errados, não é? À medida que nós vamos aumentando a relação sinal-ruído, nós vamos melhorando. E no que é que nós podemos ver aqui? E o que nós podemos ver aqui, isto é só o resultado com 5 utilizadores, para 4 painéis de 25 antenas cada painel, e temos 4 tipos de receptores. Temos o Zero Forcing, o MRC, o EGC e o MMSE. Foi aquilo que eu já referi. Temos aqui esta curva a preto, que é, digamos, um lower bound, é um limite que nós gostaríamos de alcançar, mas é um limite que nunca alcançamos. Okay? É um limite teórico
aquilo não corresponde a nenhum receptor, é apenas um limite teórico que nós nos queremos aproximar o máximo possível. É um limite teórico. Enquanto que estas curvas são um limite, são resultados obtidos, não são resultados teóricos, não são curvas teóricas, são resultados obtidos com simulações do Monte Carlo, basicamente que está a simular o transmissor, o canal de propagação, que é um modelo estatístico, e um certo receptor, e portanto tudo isto eu estou sempre a transmitir bits, estou a receber, de vez em quando tenho simulação de Monte Carlo, é isso, de vez em quando tenho alguns erros, e vou somando os bits transmitidos, o número de bits errados, ou contabilizando o número de bits errados, os bits transmitidos em vários cenários diferentes de ruído e em vários cenários diferentes de canal. O canal estatístico está sempre a mudar em cada sequência de bits que eu transmito e vou calculando o meu bit error rate, a minha probabilidade de ocorrência de erro de bit. Isto é uma simulação que pode durar até dias, não é? Portanto, o que é que nós temos aqui? Temos aqui que esta curva, temos aqui a cruz e a bolinha sobrepostas. Por exemplo, aqui a verde, temos aqui o EGC, que é aquele que obtém o pior desempenho, que está sobreposto ao EGC sem equalização, está sobreposto ao EGC com equalização. Portanto, significa que nós aqui, com ou sem equalização, não há diferença nenhuma no resultado. Aqui a curva vermelha é o quê? É o outro receptor, que é o MRC, com e sem equalização também estão sobrepostas. Depois aqui, o melhor receptor é o receptor NMSE, com ou sem receptor também sobrepostos, e o ZF com sem equalização também estão sobrepostos. Portanto, nós aqui, em termos de equalização, com este cenário de antenas de LIS, sem códigos LDPC, com ou sem equalização, os resultados são os mesmos. O que é que nós podemos olhar para aqui? Ver que os melhores resultados são obtidos praticamente estão sobrepostos, os zero forcing, que é o receptor, e o NMSE estão praticamente sobrepostos, e o MRC ainda tem aqui neste ambiente 4 vezes 25, tem aqui uma diferença bastante grande em termos de desempenho. Já se nós aumentarmos para 4 vezes 225, ou seja, 4 painéis de 225 antenas cada painel, ou seja, temos aqui quase 1000 antenas, já o que é que, digamos, os resultados, digamos, em termos relativos é tudo parecido temos aqui uma diferença, tudo isto aumenta o desempenho, melhora, não é? O desempenho melhora para todos eles, e podemos observar que os resultados do MRC, que é um receptor muito simples, aproxima-se do zero forcing do NMSE, que são receptores algo complicados. E, portanto, o MRC torna, à medida que nós aumentamos o número de antenas do sistema LIS, ele tende a aproximar-se do MRC, do MMSE e do zero forcing. Depois, resultados com 4 vezes 25 versus 4 vezes 226. O que é que nós vemos aqui? Vemos que, como é esperado, vemos a diferença entre um e outro, não é? Nós, por exemplo, vemos aqui, aqui a azul, esta curva é o MMSE é 4 vezes 225, que ele tem um resultado bastante melhor do que 4 vezes 25, ou seja, 4 painéis de 25 antenas, como era expectável. Depois podemos ver, finalmente, que os resultados com 2, 4 e 10 utilizadores, sem códigos LDPC, à medida que nós aumentamos o número de utilizadores, podemos ver, com 10 utilizadores, que o desempenho com os receptores NMSE são piores. Não são bastante, são piores. À medida que o número de utilizadores, aqui com 2 utilizadores, aqui com 5 e aqui com 10, portanto, observamos que à medida que aumenta o número de utilizadores, o desempenho vai se degradar, não é? Mas não degrada muito. Porquê? Não degrada muito porque nós estamos a utilizar o sistema LIS. E aqui podemos observar também com 2, 5 e 10 utilizadores, com e sem códigos LDPC. Os códigos LDPC, aqui é com códigos LDPC, por exemplo, e aqui é sem traço-chave, sem códigos LDPC. Nós vemos que ao longo dos códigos LDPC nós obtemos aqui um ganho bom de desempenho. Pronto. Finalmente, queria mostrar-vos o quê? Eu sou
invited editor, portanto, editor convidado deste special issue da revista MDP Applied Sciences, portanto, sobre o tema Transmission Techniques for Future 6G Systems and Beyond, onde estão convidados a submeter artigos. Para já, a deadline é até 31 de março, possivelmente vai ser extended, e, portanto, qualquer questão que tenham sobre, caso queiram, submeter artigos aqui nesta special issue, é segundo quartil, portanto, é uma revista que tem um impact factor bastante bom. E, portanto, estão convidados. Qualquer questão podem me contactar, podem ir diretamente pesquisando isto e apanham, para qualquer assunto, estou disponível para esclarecer. Alguns livros que eu publiquei e fico disponível para quaisquer questões que possam ter relativamente a este assunto. Eu, se calhar, agora vou parar aqui a gravação. Vocês falam aquilo que quiserem, a transmissão vai ser interrompida